Muito bom dia, a graça e a paz do Senhor. Esse domingo, primeiro dia da semana, nós vamos estudar, meditar na palavra do nosso Deus. Vamos meditar no Salmo 25 e nós vamos falar sobre o rei que orava. Salmo 25, acompanhe a leitura que farei. A ti, Senhor, eleva minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação e quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te, Senhor, volta-te para mim, tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia minhas tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda-me a alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala conosco, aplica em nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O rei que orava. Nós já estudamos aqui a oração a favor do rei, que está no capítulo 20, Salmo 20. Nós vimos também o rei que agradecia, nós já estudamos, capítulo 21. E agora nós vamos estudar o rei que orava. Nesse estudo, nós vamos ver os seguintes pontos. Confiança, confiança no Senhor, confiança por livramento. Segundo, nós vamos ver que o rei confessa os seus pecados. Terceiro, o rei pede proteção a Deus contra os seus adversários. E, finalmente, o rei ensina a palavra de Deus aos que o amam ao Senhor. Então, vamos, sem delongas, começar o estudo deste salmo, Salmo 25. Peço que você acompanhe na sua Bíblia, não feche a Bíblia, e verifique cada texto, cada versículo citado, tá bom? Então, estamos estudando assim a palavra do nosso Deus. Em primeiro lugar, o rei que orava declara a sua confiança no Senhor. Veja, então, como ele diz lá no versículo 1. A ti, Senhor, eleva a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Para mim, é algo bem diferente um rei orar. Um governante se ajoelhar, se colocar diante de um soberano maior do que ele.
Porque, na verdade, os governantes, os reis, os presidentes, os governadores, os prefeitos, geralmente eles confiam no poder em si mesmos. Eles confiam no dinheiro, mas não em Deus. Um rei orar é muito raro. Pois é, estamos diante de um rei que orava, o rei Davi, o rei amado de Israel. Era um homem íntegro, comprometido com Deus, com a oração. Era um homem que, inclusive, vivia para o louvor da glória do Senhor e, mais ainda, graciosamente, ele foi objeto de uma aliança que Deus fizera com ele. O Senhor prometeu que um descendente dele se sentaria no seu trono para sempre. E os intérpretes informam ou afirmam que este descendente foi o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo é o Rei eterno. O Senhor Jesus Cristo está sentado no trono para todo sempre. O Senhor Jesus Cristo é o eterno Filho de Deus, é o Salvador dos homens. Então, este rei, o rei Davi, era um homem de oração. Era um homem que tinha prazer na comunhão com o seu Deus, com o seu Senhor. Ele vai, por exemplo, escreve o Salmo 23, salmo conhecidíssimo, e expressa o seu amor, o seu louvor, a sua adoração ao Senhor, sua experiência de pastor no passado. Agora, ele faz uma comparação dizendo que o Senhor era quem cuidava dele. Então, Davi era este homem que orava e buscava o Senhor. Ele ora declarando que desejava conhecer os caminhos do Senhor. Lá no versículo 4, a palavra diz assim: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Então, um homem rico, poderoso, um homem independente, por assim dizer, ele fazia questão de dizer que dependia do Senhor. E ainda mais, ele pedia ao Senhor que lhe ensinasse, que lhe orientasse, que o guiasse nos seus caminhos, que guiasse a sua vida na verdade, nas veredas de Deus, nos princípios da palavra do Senhor. É tudo o que uma nação precisa. Um governante íntegro, um governante que zela pelos princípios dos bons costumes, pelas tradições, que deseja a bênção de Deus para a sua nação, que deseja que o Senhor guie o seu povo. Davi, então, ele, antes de pedir a bênção de Deus para a sua nação, ele pedia que o Senhor o orientasse, o abençoasse para que a sua administração fosse uma administração coerente, digna. Então ele desejava conhecer os caminhos do Senhor, as veredas do Senhor. Ele pedia ao Senhor que ele guiasse na verdade e não na mentira, na honestidade e não na roubalheira. Ele queria a salvação de Deus. Ele dizia que o Senhor é o seu Deus, o Deus da sua salvação. E ele afirmava categoricamente que esperava no Senhor todos os dias, porque Davi sabia muito bem que os inimigos eram muitos, estavam por toda parte tentando lhe derrubar, tentando usurpar o seu trono, tentando fazer com que ele caísse. No entanto, Davi esperava no Senhor e confiava no Senhor. Agora, Davi, ele reconhecia que também tinha suas fraquezas, ele reconhecia que tinha pecados, ele reconhecia que falava muito, que talvez pudesse até proferir palavras torpes, palavras grosseiras. E é por isso que ele confessa o seu pecado a Deus. Afinal de contas, todos nós temos pecados. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, como disse o Senhor Jesus Cristo. E Davi reconhece que era pecador,
Ele nunca disse para ninguém que era santo. Ele nunca disse para ninguém que não falhava, que não errava. Porém, ele reconhecia e confessava os seus pecados ao Senhor. Veja lá no versículo 6 como ele se dirige ao Senhor. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Então ele confessa, ele pede ao Senhor clemência, ele pede ao Senhor misericórdia, pede ao Senhor que não se lembre, que não jogue na cara dele os pecados que ele cometeu no passado. Pelo contrário, que o Senhor o perdoe, que o Senhor o purifique, que o Senhor o limpe, que o Senhor o restaure. Davi, ele reconhecia que tinha suas limitações, que tinha os seus pecados. Você vai, por exemplo, para a história de pecado, quando o pecado que ele cometeu, um pecado escandaloso, quando ele cometeu adulterando com Batseba, inclusive matando o marido desta mulher, cometendo um pecado horrível, um pecado horrendo, mas ele se arrepende, mas ele confessa o seu pecado. Ainda que para muitos esse pecado seja imperdoável, para Deus não, Deus perdoa. O pecado imperdoável é o que não há arrependimento. Se tem alguém julgando a Davi porque ele assassinou, porque ele adulterou, e aí não quer perdoar e acha que ele não foi perdoado, ou esse pecado, ou esses pecados foram perdoados. Os pecados que não são perdoados é aqueles que não são reconhecidos, são aqueles que não são confessados. Esses pecados é que não são perdoados. É preciso, então, se humilhar diante do Senhor e confessar o pecado, que a consciência de cada um de nós esteja limpa. Porém, isso só é possível se nós confessarmos os nossos pecados. Como bem diz a palavra, 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então façamos como o rei Davi, confessemos o nosso pecado, as nossas iniquidades, por palavras, atitudes erradas, pensamentos malignos e omissão. Nós temos pecado contra o Senhor, precisamos confessar e precisamos receber dele o perdão dos nossos pecados. Davi reconhece que tem muitos pecados. Isso lá no versículo 11 ele diz assim: por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Sim, ele reconhecia. Não temos aqui clareza de qual era o pecado que ele estava se referindo, mas podemos imaginar que seja o pecado do adultério, ou o pecado do assassinato, ou o pecado da soberba. Seja lá qual for, ele reconhece que o seu pecado é grande. E um pecado, todo pecado é grande, na verdade. Não existe pecadinho ou pecadão, existem pecados. Nós precisamos, sim, reconhecer e pedir perdão ao Senhor. E que ele é gracioso para nos perdoar, caso nós nos arrependamos e confessemos o nosso pecado e deixemos e abandonemos. Quem confessa e deixa alcançará misericórdia, como diz a palavra de Deus. Além do mais, Davi se sentia aflito por causa dos seus pecados. Está lá no versículo 18, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Os sofrimentos de Davi eram por causa dos seus próprios pecados. Além, é claro, da perseguição dos inimigos, ele também se sentia aflito por causa dos seus pecados. Isso mesmo, quando, irmãos, nós estamos em pecado, nós nos sentimos aflitos, oprimidos, nós nos sentimos
premidos por causa da nossa consciência, porque nós conhecemos a verdade, conhecemos a palavra de Deus, e um cristão não se sentirá em paz enquanto ele não confessar o pecado, enquanto ele não abandonar o pecado, enquanto ele não apelar para o Senhor, para as misericórdias do Senhor. Nós certamente nos sentiremos como Davi, enquanto nós não confessamos. Além do mais, ele pede que o Senhor o livre da aflição. Lá no versículo 16, ele diz assim: volta-te para mim, tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Então, Davi estava aflito, seja por motivos dos próprios pecados, seja por outros motivos, ele se sentia aflito e solitário muitas vezes. É por isso que ele clama ao Senhor, que ele ora ao Senhor, que ele pede ao Senhor que o socorra. E ele também pede que o Senhor o alivie nas suas tribulações, que está no versículo 17. Salmo 25, versículo 17. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Então, Davi se sentia assim, atribulado, angustiado. Ele se sentia oprimido, ele se sentia cheio de tribulação. É por isso que ele está confessando, pedindo socorro. Meus irmãos, quando nós nos sentimos assim, quando nós nos sentirmos assim, nós devemos confessar os nossos pecados ao Senhor. Nós devemos orar ao Senhor. Nós devemos clamar que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tire a dor, que o Senhor tire a angústia, o sofrimento, para que nós nos sintamos aliviados. Sim, o Senhor dá alívio. Aqueles que confessam, aqueles que abandonam o pecado, o Senhor dá alívio. Dá prova ainda, depois de confessar, depois de receber o perdão de Deus, ele dá provas de mudança, de arrependimento. Lá no versículo 15, ele diz assim: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. E no versículo 21, preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Veja que aqui nós podemos ver que o salmista já se sente perdoado e dá provas de mudança. Quando ele confessa e abandona o pecado, a alma dele já se sente em paz, aliviada. Ele já se sente alegre. Ele já se sente uma outra pessoa. E aí ele diz: preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Então o rei que orava, falava assim diante do Senhor, se sentia perdoado por Deus, curado, transformado. A palavra do Senhor é verdadeira, irmãos. Quando nós confessamos, nós somos perdoados, mudados, transformados. O crente precisa ter a consciência limpa. O crente precisa viver em comunhão com Deus. Não podemos, em hipótese alguma, continuar na prática do pecado e fazendo de conta que nada está acontecendo. Precisamos agir como Davi, que confessou, que pediu clemência, que pediu libertação, que pediu transformação e agora se sente perdoado e aliviado. Terceiro lugar, o rei que orava pedia proteção contra os inimigos. Volte, por favor, para o versículo 19. Considera os meus inimigos, pois são muitos pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Vez por outra, a gente vê na internet aqueles vídeos do mundo animal. Aqueles vídeos que são filmados lá na África. E aí nós vemos, por exemplo, um leão sendo atacado por hienas. Você sabe que uma hiena não é páreo para um leão. Uma hiena
não consegue encarar sozinha um leão. Um leão destruiria em alguns minutos uma hiena. Porém, quando as hienas se juntam e vai contra um leão, elas destroem, elas arrasam, elas matam o leão. E aí Davi estava se sentindo acuado, atacado pelas hienas, entre aspas, pelos inimigos do reino, por aqueles que queriam o seu mal, que queriam o mal da sua nação. Davi se sentia perseguido, oprimido. Considera os meus inimigos, dizia Davi para Deus, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. É isso mesmo. Todo líder, todo governante sério sofre ataques violentos, covardes, das hienas, dos predadores, dos inimigos violentos que querem o mal da nação, querendo implantar ideologias nefastas, malignas contra a família, contra as nossas crianças, contra a religião, contra as coisas boas. Estava vendo um vídeo ontem, uma pessoa, aliás, 3 pessoas fazendo um protesto, um manifesto no meio da rua, criticando a religião, criticando os evangélicos, zombando, ridicularizando, dizendo que não precisa de igreja evangélica, que não precisa da Bíblia, e falando um monte de asneira, de besteira. São pessoas usadas pelo diabo para perseguir a igreja, para perseguir o evangelho, para perseguir o povo de Deus. Pois muito bem, Davi se sentia assim. Ele pede proteção e livramento. Lá no versículo 20 ele dizia assim: guarda-me a alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Então Davi ele pedia que o Senhor o protegesse, o guardasse e que ele não fosse envergonhado contra os inimigos, porque os inimigos querem envergonhar um governante íntegro, um governante honesto, um governante que apela para a sensatez, para a verdade, para aquilo que é certo, para aquilo que é correto. Então, os traidores da pátria, eles, dizia Davi, eles é que serão envergonhados. Ele diz lá no versículo 3, com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Davi, ele estava absolutamente seguro. Ele sabia, ele tinha consciência tranquila e sabia muito bem que o Senhor Deus estava com ele, porque Deus está do lado da verdade e não da mentira, e não da ladruagem, e não da fofoca, e não da inveja, e não da maledicência, e não de tudo aquilo que é ruim. E por isso que Davi dizia isso, que quem seria envergonhado seriam os que procedem traiçoeiramente. E finalmente, neste salmo, depois de orar, depois de confessar os seus pecados, depois de declarar sua fé, sua confiança no Senhor, ele ensina a palavra de Deus. Ele fala algumas palavras para os seus súditos, para as pessoas que confiavam nele, que gostavam dele, que criam que ele era um crente sincero, que ele era um governante honesto. Ele diz as seguintes palavras, lá no versículo 12, ele fala que o Senhor instruirá essas pessoas. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Então, Davi dizia isso, olha, se você teme ao Senhor, saiba que o Senhor vai te instruir, vai te guiar no caminho certo, no caminho honesto. Além do mais, ele diz que as pessoas que temem ao Senhor serão prósperas, serão abençoadas, serão protegidas. Veja lá no versículo 13, na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Veja que palavras bonitas, palavras dignas, verdadeiras.
Aqueles que amam ao Senhor, que temem ao Senhor, serão prósperos, serão abençoados e até a sua descendência herdará a terra. Aí, Davi ainda diz o seguinte, que essas pessoas serão íntimas do Senhor, que está lá no versículo 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Que bênção, que privilégio. Ser íntimo do Senhor. Você acha que um traiçoeiro, você acha que os inimigos da pátria serão íntimos do Senhor? Claro que não. Mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que amam ao Senhor, aqueles que servem ao Senhor serão íntimos e o Senhor vai revelar a sua aliança a essas pessoas. Além do mais, Davi diz para o seu povo, será guiado pelo Senhor. Lá no versículo 8, bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Versículo 10, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. E aí Davi conclui este salmo orando por Israel, orando pelo povo de Deus. Lá no versículo 22 ele diz assim, ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. O rei que orava declara sua confiança no Senhor, confessa os seus pecados, pede proteção contra os inimigos da pátria e, finalmente, ele ensina ao seu povo. Oremos ao Senhor neste momento para nós encerrarmos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Aplica em nosso coração. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina, porque o Senhor nos instrui. Amado Deus, Senhor da glória. Queremos dizer que nós te adoramos, que nós te amamos e que nós te reverenciamos. Deus, guarda o teu povo, guarda a tua igreja, guarda os teus filhos, Senhor. Guarda os íntegros, guarda os governantes honestos. Pai, protege, livra, Senhor Deus, dos traidores. Ó Deus amado, nós oramos gratos, pedindo a tua proteção, a tua direção, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.